Essa técnica que nós vimos, pessoal, ela pode ser útil também para algumas situações, quando eu sei que aquele ângulo que eu quero descobrir, ele é o dobro ou a metade de um ângulo notável. Então, por exemplo, com 120 graus, a gente consegue escrever 120 como 2 vezes 60 graus. Perfeito? Então, existem outros ângulos também que a gente pode fazer em relação à metade. A gente vai ver também. Tá? Então, se a gente sabe essas relações, né? Seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, e o cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B, a gente pode fazer que o A é igual a B, um caso particular. Então, se o A for igual a B, por exemplo, seno de 120 não é 60 mais 60, então vou chamar isso aqui de seno de x. Tá? Então, sendo seno de x mais x, que seria seno de 2x, quando eu substituo na fórmula, o que a gente percebe? Que praticamente eu vou ter 2 vezes a mesma variável aparecendo. Tá? Então, a gente pode reagrupar isso daqui. Exemplo, aqui é 1 vezes o outro mais 1 vezes o outro. Então, eu posso fazer que é 2 vezes o 1 vezes o outro. Então, o seno de 2x, ele é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Agora, aqui já é um pouco distinto, né? Porque os dois que se multiplicam, eles são semelhantes. Então, cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno quadrado de x. Seno de x vezes seno de x, seno quadrado de x. Então, com essa relação aqui, a gente consegue calcular ângulos duplos, né? Vamos ver, então, como que a gente calcula o seno e cosseno de 120 utilizando essas relações aí. Tá? Então, o que é o seno de 120? Ele é, então, seno de 2 vezes 60. Tá? Em termos de fórmula, como é que a gente fica? Fico com 2 vezes o seno de 60 vezes o cosseno de 60. Tá? Fazendo aqui, né, o cálculo, como nós fizemos lá nos outros exemplos, quanto que vale o seno de 60? Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, né? Que é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Tá? Então, eu tenho 2 multiplicado a raiz de 3 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Esse 2 pode cancelar com algum desses dois aqui. Eu vou cancelar com esse outro, para ficar, então, que o nosso seno de 120, como a gente já previa, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Até então, nenhuma novidade. Se a gente for fazer agora o valor do cosseno de 120, como é que eu posso pensar? Também que é 2 vezes o 60. Só que aí, na fórmula, o que eu tenho? Eu tenho cosseno quadrado de x menos cosseno quadrado de x menos o seno quadrado de x. Tá? Então, quando a gente joga na equação, eu vou fazer aqui, né, o cosseno de 120, eu vou ficar com cosseno quadrado de x, ou seja, eu vou ter que pegar 1 sobre 2 e elevar isso aqui ao quadrado, né? Então, vou fazer aqui, isso aqui ao quadrado, menos o seno quadrado de x. O que é o seno quadrado de x? É isso daqui, né? Só que elevado ao quadrado. Então, vamos lá. 1 sobre 2 ao quadrado
Isso me dá 1 sobre 4. Né? Tem aqui 1 sobre 4. Menos raiz de 3. Aqui também tem um ao quadrado, né? Para não esquecer. Esse aqui também está elevado ao quadrado. Tá? Não vou conseguir fazer aqui, mas entendam que isso é um ao quadrado. Então eu tenho raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado é 4. Então eu ficaria com 3 sobre 4. De forma que quando eu resolvo isso aqui, eu fico com menos 2 sobre 4, que me dá menos 1 sobre 2, que é propriamente o cosseno de 120. A gente viu nas últimas aulas que se a gente reduzir o quadrante, a gente percebe que ele tem os valores iguais o de 60, só que como eu estou no segundo quadrante, esse cara é negativo. E realmente com essa equação eu consigo prever isso daí. Tá? Nós temos ainda aqui, pessoal, os arcos metade, que a gente pode também escrever algumas situações através da metade, um ângulo que seja metade de um ângulo notável. Então, se a gente sabe que o cosseno de 2x é isso daqui, né, a nossa fórmula, a gente pensa na relação fundamental. Bom, mas eu sei que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é 1. Então, eu posso isolar o seno de x escrevendo assim, ó, tá? Seno de x é 1 menos cosseno quadrado de x. Então, eu vou substituir aqui, ó, esse seno de x por isso daqui, ficando com isso, ó. Cosseno quadrado de x menos 1 mais cosseno quadrado de x, tá? Aí a gente aplica uma regra matemática aqui, né? Porque aparece duas vezes o cosseno de x. Então, eu vou ter 2 cosseno de x ao quadrado menos 1. Então, a gente pode isolar, né? Passa o 1 para o outro lado, ele fica positivo. Divide o 2 e eu consigo calcular o cosseno quadrado de x. Né? Tirando a raiz aqui, eu fico com essa expressão aqui. Ó. 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Se a gente pensar então que x é o a sobre 2, aquele ângulo notável que eu conheço sobre 2, né? A gente pode escrever dessa maneira. Tá? Da mesma forma, né? Se a gente, ao invés do seno, né? A gente isolar o cosseno na relação fundamental, a gente pode escrever a mesma relação para o ângulo metade aqui, no caso do seno. Tá? Então, as relações, o que a gente percebe? Uma tem o sinal contrário da outra. Tá? Então, nós não vamos ver exemplo desse caso agora, mas é também uma simples questão de aplicação de fórmula.